Tá gravando. Quando vocês estão chamando o pessoal, gente, o que acontece que eu tento passar, né, e fazer com vocês? O mercado hoje, eu vou falar primeiro em termos de trabalho, de estágio. O que está acontecendo? As duas áreas que vocês estão inseridos aí, que é na área administrativa e na área contábil, está aquecido demais. Tem assim muita gente procurando estágio demais, independente do lugar que você esteja e independente de ser presencial ou home office, as dinâmicas agora estão funcionando dessa forma. Oi? Fala, Rony. Deixa eu continuar. Olha só, as dinâmicas, gente, elas estão acontecendo. Quem que não está achando? Ana Luísa. O convite está lá, né? Boa noite. Ana Luísa entrou? Ana Luísa não está aqui não, né? Ela não entrou ainda não. Deixa eu ver aqui. Ela não está achando no grupo. O link está no Ava. Deixa eu responder para ela aqui. Está. Ela não entrou não, né? A Ana Luísa não entrou não. Eu acho que não, Paulo. Mandei o link aqui Você para copiou o ela. link? Conseguiu mandar no grupo? Pode mandar no grupo aí, não tem importância. Mandei. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ah, acho Aí, que ela entrou. ela entrou. Achou aí, Ana? Conseguiu? Sim. Uhum. Aí deixa eu completar. Aí, o link estava. O que está acontecendo, gente? Só para mim não perder o, raciocínio. O estagiário hoje, a gente vai estudar isso aí em várias disciplinas. Estágio hoje é contrato de trabalho. Eu quero que vocês entendam isso. Não quer dizer que a carteira não é assinada, realmente não é. É um contrato de trabalho que faz, né, entre a empresa e entre estagiário, que é vocês, quem já trabalha nem passa por isso, não. Mas quem está estagiando é o seguinte: quando você começa a estagiar, faz, né, um contrato entre empresa e estagiário, que na maioria das vezes os estagiários têm os mesmos direitos do que os seletistas. A diferença é que o contrato de estágio ele tem tempo para começar e tempo para acabar. Lá na frente, vocês vão fazer o supervisionado, aí é outra coisa. Mas o que eu quero falar para vocês em relação a isso hoje é o seguinte: essa semana eu participei de 3, até agora hoje é 4, de 3 entrevistas, de 3 dinâmicas desse jeito. A gente olha os currículos, seleciona, nada de QI não, viu, gente? Eu sou totalmente contra isso aí. Eu abomino isso. Então, o que a gente faz? A gente faz, igual eu falei para vocês, faz uma dinâmica desse jeito que eu fiz com vocês hoje e pede para as pessoas falarem. O que é isso? É falar de qualquer jeito? Não. É falar com embasamento em temas atuais do que está acontecendo e as projeções que estão sendo feitas a curto prazo, né? Porque todas as coisas que eu pedi para vocês fazerem hoje é a curto prazo. Que nós temos final de novembro, dezembro de 2021 virando. Só que a gente, como gestor, eu sou um gestor acadêmico, além de tudo, né, de ensino, mas eu tenho as minhas consultorias, a gente faz um planejamento anual e já vai pegando as pessoas que vão trabalhar com a gente desse jeito que a gente está fazendo aqui agora. Então, não quer dizer, né, isso não quer dizer que a pessoa é melhor ou pior que ninguém, não. Mas a gente pega, por exemplo, igual hoje, vocês tinham aula hoje, então não sabia o que ia acontecer. Você sabia o que ia acontecer? Não sabia. Então, as dinâmicas hoje empresariais estão assim. Então, ela é um tema que se coloca ali para a pessoa ter, até o prazo foi muito, né? A pessoa ter uma preparação e realmente estar atenta ao que está acontecendo, principalmente nas áreas nossas, né? Que é a área administrativa e na área contábil. Aí eu resolvi fazer isso, linkando, né, tudo que vocês estudaram, tudo que a gente está vendo, para vocês verem que não tem segredo. É só preparar, fazer. No final eu coloquei aqui, alguém me enviou, né, me enviou um trabalho, depois eu mostro para vocês. Ficou muito bacana, muito sintetizado, muito
dentro do que a gente espera, com fonte, com tudo. Então, agora aí vocês podem começar, eu estou aqui à disposição para a gente ir conversando. E outra coisa, a conversa é entre todo mundo, ou seja, vocês não vão apresentar isso para mim, vocês vão apresentar para nós. Todos nós vamos participar, todo mundo junto. Então, qualquer hora que quiser interromper, qualquer hora que quiser perguntar, todo mundo está à vontade para isso. E eu quero que seja desse jeito. Então, vocês podem começar. Vocês querem que eu leia o tema ou vocês... Não, eu acho que dá para começar. Não pode. Assim, Vamos lá que eu estou aqui também, todo mundo junto. eu vou falar sobre os impactos, né, para o ano de 2021. Faz impacto. Olha só, Ana, toda vez, eu vou sempre estar ajudando. Toda vez que você vai falar, você imagina que ninguém sabe nada do que você vai falar. Vai lá. Vou falar sobre os impactos econômicos para o ano de 2021. Que, né, já era de se imaginar que devido à pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus, os impactos econômicos seriam negativos, né, não teria tantos pontos positivos. Um desses impactos é a diminuição, né, do PIB, tanto brasileiro quanto dos outros países. Também haverá um crescimento na informalidade dos empregos, né? Muitas pessoas estão perdendo seus empregos de carteira assinada, empregos fixos, e aí estão recorrendo à informalidade, né? Igual pessoas costurando, vendendo máscara, tudo na informalidade. A desigualdade também na renda vai ser um desses impactos negativos, por causa do isolamento social, da perda também desses empregos fixos diminuindo, né? A renda das famílias. Aí tem até no nosso trabalho a gente colocou, né, que o Banco Mundial revisou as projeções que haviam sido feitas no início desse ano de 2020, né, e para a economia brasileira. E aí eles estão prevendo uma queda de 5,4% no PIB brasileiro, que ficou abaixo do que estava sendo projetado em julho, né? Em julho eles estavam projetando 8%. E aí, para o ano que vem, eles já preveem o crescimento de apenas 2,8% do PIB brasileiro, né? No início do ano, eles tinham previsto 3,6%. Então, assim, tem diminuído bastante as projeções. E apesar das medidas, né, de apoio que a maioria dos governos, não só o brasileiro, né, tem adotado, o Fundo Monetário Internacional fez uma pesquisa e nessa pesquisa prevê que o nível de emprego continua bem abaixo dos níveis antes da pandemia. E tem milhões de outros postos de trabalho que também estão em risco se essa crise, né, sanitária continuar. Para o Brasil... Fala para mim, crise sanitária, o que é isso? Crise sanitária é a questão da pandemia, né? Tá vendo? Não está impactando só na área da saúde, né? Está impactando em diversos outros setores. Vou continuar, tá? Olha. Fala, gente. Fala comigo, gente. Ô, Paulo, eu estava pensando hoje, depois, porque quando você falou aquilo lá, eu estava no meu horário de almoço. Aí depois eu fiquei pensando, assim, que, tipo assim, depois que a gente saiu do vermelho, em questão de área de risco de Covid, esses negócios assim, falta muita mercadoria, tipo assim, igual
tem gente, igual minha sogra, ela precisava de uma linha, ela não achou em nenhum lugar aqui em Manhuaçu porque estava tendo em falta o algodão. Onde eu trabalho, tem peça de roupa que está em falta por causa da pandemia, até hoje está sendo afetada. Então, eu acho que, assim, um dos efeitos que eu acho que é muito grande é que as indústrias, eu acho que elas vão demorar para poder normalizar. E se alguma normalizar, né? Porque muitas eu acredito que faliram e ainda tem mais que vão falir porque foi um impacto muito grande na produção dessas indústrias. A questão do isolamento social, né, no início do ano, igual na Itália teve o lockdown, então acho que essa parte realmente foi muito afetada. Não só a crise não está só na área da saúde, a parte econômica também dos países está muito afetada. Porque as pessoas têm medo, algumas nem tanto, mas tem muita gente que ainda tem medo de sair de casa, tem muita gente abrindo mão de algumas coisas para poder ficar em casa com medo, né, de contrair o vírus. Então, assim, diminuiu o retorno financeiro de algumas empresas e aumentou muita demanda, igual ela estava falando, de linhas. Aqui em Manhuaçu também tem uma sorveteria que outro dia eu estava, né, vendo nas redes sociais que ela falou que brincou que daqui a pouco os clientes vão ter que levar o potinho de casa porque está faltando embalagem. Ela não está conseguindo de nenhum fornecedor comprar embalagens. Então, tudo isso tem afetado na parte econômica, né? Isso chama falta de insumo. Isso é falta de insumo. Vai. Eu acho que, tipo assim, igual eles tiveram, muitos lugares teve lockdown aqui no Brasil, apesar que aqui foi menor a quantidade, por conta do governo e tal, os poucos lugares que teve, ou teve medida de isolamento, esses negocinhos, algumas indústrias que não são consideradas necessárias, igual de tecido, embalagem, esses negocinhos, teve que demitir funcionário, provavelmente, perdeu bastante poder de compra dos insumos deles, aí acabou que foi afetando a produção, né? Aí eu acho que vai demorar para poder estabilizar de novo. O que é demorar? Fala para mim. Eu acho demorar. eu acho assim, que muita indústria, tipo assim, diminuiu a produção, então assim, até conseguir reerguer e ter a mesma produção que tinha antes da pandemia, não sei quanto tempo que vai levar, entendeu? Isso se conseguir, porque tem algumas que provavelmente não vão conseguir reerguer depois da pandemia. Eu estava lendo também que alguns economistas acreditam que provavelmente, enquanto houver riscos, né, à saúde, a atividade econômica vai continuar reduzida. Então, assim, é incerto, né? A gente vem, não sei se todo mundo aí vem acompanhando os noticiários, as vacinas estão, assim, quando aquela lá da Rússia, se eu não me engano, quando começou a terceira fase de testes, aí teve um efeito colateral, aí pararam os testes, então, assim, é muito incerto o rumo que essa pandemia vai tomar. E enquanto tiver essa incerteza, a atividade econômica vai continuar um pouco reduzida. Agora, uma pergunta aí, enquanto vocês vão responder. Gente, vocês têm que participar, todo mundo, gente. Vocês estão tudo calados, mas vamos lá. Eu quero saber da opinião, assim, né, de todos. Até que ponto a política está influenciando nessas decisões em termos de vacina? Na opinião de cada um de vocês aí, o que vocês acham disso? Ou melhorando, isso é jogo político? Virou politicagem? Eu acho que a pandemia toda está sendo. Qual? Fala, Leonardo. Na minha opinião, sim, porque tem muita briga, principalmente é muito evidente de Bolsonaro com o governador de São Paulo, que a compra de uma, quero comprar de outra, não quero comprar de outra.
E eu acho que, assim, tem que comprar a que seja melhor, que seja aprovado primeiro, e não marca X ou marca Y. É isso que você falou, Leonardo, é realmente o que está acontecendo. O que a maioria da gente, né, da área econômica fala. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Não vou falar nem Brasil, não, em lugar nenhum do mundo, porque isso acaba com todos os interesses e gera conflito econômico dentro do país. O que está acontecendo com a gente é isso. A gente está vivendo um jogo de interesse onde cada pessoa, que eu chamo de Estado, quer ser mais forte do que o outro. Não está havendo uma concepção de uma coisa que vá mudar o rumo da economia. Falando economicamente, o rumo da economia com esse jogo político. Eu acho que por isso, ainda que não tenha um composto que possa estar ajudando isso. A vacina, o que acontece com a vacina, além de ter essa demora, demora entre aspas, né, que todo mundo já está esperando, o resto do mundo esperando, eu acho que aqui, em vez de estar ajudando, está retardando essa resposta para a gente. Porque essa resposta, além do vírus, vai levantar muita coisa que está perdida economicamente ainda dentro do nosso país. Dentro do nosso país. O raciocínio é esse aí mesmo. Vai, gente. Eu acho que no Brasil, principalmente, eu acho que a pandemia, eu já sabia que ela ia piorar as coisas, mas eu Não, acho que aqui piorou mais por conta de muita divisão, entendeu? Tipo assim, teve muito conflito desnecessário, ao invés de focar para resolver o problema, exatamente. focaram em coisas bobas e eu acho que isso afetou bastante também. Sem relevância. Essa coisa aí não vai levar a nada. Isso chama-se jogo de poder. Não vai levar a nada. Não vai levar a Tá nada. só afetando. Vamos embora, gente. Vamos para frente. Paulo, eu esqueci de falar uma coisa também que eu estava vendo que pode afetar muito, né? Que estão sempre comentando isso, que é a questão da dívida pública do Brasil para o ano que vem. Aumentou bastante. Aumentou bastante e estão até mencionando em superinflação, se ela não for resolvida. E isso pode afetar muito a economia. Olha só, para o nosso ministro, né, Paulo Guedes, as projeções, eu sou fã dele, como ministro, como profissional. As projeções que ele faz são projeções palpáveis, ou seja, você pode confiar no que ele fala, mas com a intervenção política, ele não está conseguindo agir da forma que ele teria que estar fazendo, e acho que ele está tentando para não, como é que eu vou falar isso para vocês? Para não, eu fico com vergonha de falar isso, mas é para não ir contra, né, o nosso presidente, às vezes. Ele tem que se palpar para não ir contra, porque senão eu acho que já tinha melhorado ainda mais a situação que a gente está, em termos econômicos, tá, gente? Vai mais, gente, vocês têm que falar comigo. E eu acho também, tipo assim, tem muita gente, assim, que não. Eu não entendo, parece que tá até voltando no tempo. Mas tem muita gente que tá totalmente contra as vacinas, tá falando que isso é um jeito de manipular a população e não sei o quê. Eu nem procurei saber muito direito, não. Olha Mas só, tem muita gente em que relação, tá. em relação à vacina, qual é a minha opinião? É o seguinte, tem muita gente que faz muita politicagem também, principalmente quando não se sabe uma opinião. A vacina vai estar aí? Tá. Agora, aonde que você pode, eu quero que vocês pensem no que eu vou falar, aonde que um presidente, ou que um governador, ou que um prefeito, vamos falar de município, pode obrigar uma população a tomar vacina? Isso está errado. É, isso Toma vacina quem quer, gente. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar nada, não. Toma quem quer. Aí o cara... Ô, Paulo, Fala comigo. o problema é também saber se vai chegar para todo mundo, né? Quando ela sair. Pois é, aí eles já vão lá na frente, porque o cara tem que obrigar, mas não tem nem vacina. Aí sai daquela coisa, daquele nicho que a gente precisa melhorar, que o foco é a economia, que o foco é melhorar a renda, que o foco é melhorar as classes menos favorecidas,
e já vem com a história de que tem que obrigar a tomar vacina. Não tem vacina. Então vai tomar o quê? Não tem. Aí vira esse negócio que a gente está virando aí, e tentando desenrolar, né, por partes o que vai acontecer com o nosso futuro em termos de dinheiro. Porque não está conseguindo fazer nada. A gente, felizmente, né, está sobrevivendo a isso. Agora, onde que vai parar, não sei não. Infelizmente, eu não sei fazer essa... Não sei palpar, né, essa projeção. Fala comigo, gente. E a gente já tá percebendo a diferença, né? A gente vai no mercado, o preço dos alimentos, assim, a cesta básica aumentou, assim, uma 88%. Tudo, sim, né? foi Tudo. um aumento Tirando a cesta básica, muito no geral, grande teve um aumento de em 80%. um curto e aumentou em um curto período de tempo, né? Foi muito rápido. Foi. Ô Paulo, Vai. eu até tava dando uma olhada um tempo atrás no notebook, né? Antes da pandemia eu tava olhando e tava tipo R$ 2.400 e depois da pandemia pulou para 3.400. R$ 1.000. A gente, quando pensa na pandemia, pensa logo nas lojas, assim, que é onde é que a gente vai, né? Que foi mais afetado porque fechou, o ônibus parou de rodar, umas coisas assim, mas a área da eletrodoméstica, até a construção civil, porque aumentou também o preço Do imóvel. do material de construção, Até o tudo mais, tá cimento, que afetando era, tudo. tipo assim, baratinho há um tempão, que o preço tinha meio que estabilizado. Muito tempo era, né? Se eu não me engano, era R$ 18. O preço do saco de cimento, eu acho que tá 22 já. Vocês lembram que a gente sempre debate isso, do gosto do consumidor? A gente parou de ter gosto. A gente está conseguindo comprar o que a renda da gente deixa a gente comprar. Então, está havendo uma distorção e uma disparidade muito grande em relação à renda, né, da gente, que é classe média, para adquirir as coisas. As coisas estão muito difíceis, está tendo difícil demais. E quando tem, né? Porque o tijolo, por exemplo, estava em falta, estava tendo Tá. que esperar na fila. Verdade. Principalmente nas micro-regiões que a gente fala, né, que são as regiões mais afastadas de grandes centros urbanos, não está tendo. Está começando a faltar. Por isso, essa projeção que a gente está fazendo agora, de muito curto prazo, para os próximos 6 meses. Não está fazendo, para vocês terem ideia, na prática, não está fazendo nem projeção para um ano, mas não, faz projeção da agora para 6 meses. Até de 4 meses eu já fiz, para tentar sobreviver. Fala mais, gente. Vamos embora. Então, esses impactos, né, a gente fechou, agora a gente pode falar, deixa eu ver aqui. Está tudo aqui bonitinho. Agora eu vou falar lá. Isso aqui também é importante, porque eu quero saber como que está o entendimento de vocês. Desoneração da folha de pagamento versus impacto na economia, impactos econômicos na economia, mercado macro e micro. Fala isso para mim. Fala comigo. Eu vou falar sobre a desoneração da folha de pagamento. Pode É um falar. processo de tributação pago pelas empresas. Existe um tributo pago ao INSS, que é a contribuição Patrão. previdenciária patronal, que é a CPP, né, devida por empresas. Com a legislação, o INSS passa a ter 2 sistemas de recolhimento. E a empresa pode escolher aquele que for de sua preferência. São eles. O CPP, que trata-se da contribuição tradicional, né? Nele, a empresa paga 20% sobre o valor da remuneração de cada profissional. E o outro é a CPRB, que é o valor recolhido determinado por um percentual sobre a receita bruta, variando de 1% a 4,%, de acordo com o setor. Vou por partes. Todo mundo consegue ter em mente, na cabeça de vocês, o que é receita bruta, gente? Tudo menos o imposto? Exatamente, a grosso modo, foi o Fábio que falou, Fábio, a grosso modo é tudo mesmo. É aquilo que a pessoa jurídica conseguiu acumular em um determinado período de tempo, no caso das tributações trimestrais. É isso mesmo. Continua aí, tá ótimo isso aí. Esse aí é o raciocínio. Do que é isso? A desoneração da folha de pagamento é a possibilidade da retirada da contribuição do CPP pela substituição da CPRB, né? Isso. A empresa Isso, pode escolher qual que
satisfaz mais, né? Pode ir, Augusto. Tá certo. Tá certo o que você está falando. Pode ir. Cara, Acabou? Aí, o que que tá? E quais são os impactos disso, gente, para nós? Então, Paulo, deixa eu só confirmar. Tá ligado o microfone? Tá certo. Deixa eu ver. Então, no Brasil, o mercado de trabalho ele tem um desafio. O desafio dele é se tornar mais competitivo num ambiente globalizado. Esse ambiente, né, globalizado seria a integração das sociedades de todo mundo. Desse modo, a questão de desoneração, a desoneração seria se livrar de um encargo, de uma obrigação, de um imposto, de certa forma. Da folha de pagamento é considerada uma das soluções para tentar aumentar a produtividade econômica. Em 2015, o governo federal estabeleceu mudanças que representaram uma reoneração da folha de pagamento. Ou seja, essa reoneração, né, seria uma tributação, uma cobrança de imposto. O objetivo de avaliar os impactos econômicos dessas políticas por meio de simulações com um modo de equilíbrio geral computável dinâmico para a economia brasileira. Os resultados mostraram que a política de desoneração implicaria em um ganho acumulado no crescimento do PIB de 34%. O PIB, né, só para caso às vezes a gente pode ter alguma dúvida e confundir, seria o Produto Interno Bruto, né? Ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade, e geralmente é gerado de ano em ano e é baseado na moeda daquele país. Eu andei pesquisando e no Brasil, no ano de 2019, o PIB foi de 7,4 trilhões. Enquanto, né, a remuneração levaria a uma perda acumulada de 0,37%. Esse resultado ocorre das distorções setoriais da remuneração, que aumenta o custo da folha de pagamento nos setores intensivos em capital, levando ao aumento do custo de produção desses bens e redução da taxa de investimento agregada. Então, como a gente vai aumentar, né, a quantidade de imposto na folha de pagamento, que antes, se eu não me engano, poderia ser escolhida de 1 até 4,5, não é isso? Com essa reoneração, passa a ser obrigatório pagar a alíquota de 20%. Então, esse restante da porcentagem, que no caso seria investido, né, em outras coisas, passa a custar mais para a minha produção. E na macroeconomia, ele teria um impacto negativo, porém seria pequeno, pois as firmas foram beneficiadas originalmente pela reoneração de folha, poderão apresentar perdas de até 1% do produto, capital e horas de trabalho. Por outro lado, para as demais firmas de reservação é positiva, com pequenos aumentos de produto e no emprego desses setores. Então, nessa questão, né, de micro e macroeconomia, para uma seria, de certa forma, negativa, porém teria um impacto pequeno, e para outra já seria, de certa forma, positiva. Isso. Gente, agora é o seguinte, nós vamos falar, para a gente fechar, deixa eu achar aqui. Alta de preços de insumo versus impactos para a economia interna brasileira. Eu quero que vocês completem isso agora. Vocês falaram, a gente falou isso aí lá no início, agora eu quero que vocês falando em macroeconomia, nós falamos de micro. Eu quero esse impacto agora do Brasil em relação ao mundo. Nós falamos do nosso, tá vendo? Vocês falaram no início aí,
o que está acontecendo em Manhuaçu, não foi? Cimento, tijolo, não foi que nós falamos? Agora eu quero a visão de vocês do Brasil em relação ao mundo, ou seja, o Brasil micro e o resto do mundo macro. Fala para mim, por favor. Cadê o seu, gente? Fala No, comigo. ca- no caso, você fala nesse primeiro tópico, não é, Paulo? Isso, é o primeiro. Nesse de impactos econômicos, não é isso? Exatamente. Só que agora, como que está a gente, Brasil, em relação ao resto do mundo? Qual que é a visão? Fala comigo. Assim, pelo que eu entendo, assim, eu creio que toda a economia mundial vai ser abalada. Não, espera lá. A economia mundial está abalada. Eu quero saber como é que está o Brasil sendo visto economicamente pelo resto do mundo, em todos os aspectos econômicos, principalmente nas exportações. Isso é notícia. Paulo, pelo que eu dei uma Fala. olhadinha, Hã? as exportações diminuíram bem em relação à China, né? Por causa da questão do Covid, né? Porque a China, acho que era importadora de boa parte aqui de legumes, não tenho certeza, do Brasil. Aí, por causa do Covid, teve uma redução bem grande nessas exportações para a China. E para o resto? Aí, isso seria um exemplo. É um exemplo, mas e o resto? Você falou aí de legumes. Agora pega a soja, pega a carne. É isso que eu ia falar, tem aumentado a exportação e em contrapartida, tem aumentado muito o preço aqui no nosso mercado interno, né? Porque está exportando demais, está faltando aqui para a gente e a demanda, de certa forma, não diminuiu tanto, porque são itens de sobrevivência e os preços aqui para o brasileiro estão ficando muito altos. Isso. Agora, por que acontece isso? Fala comigo. De tudo que a gente já estudou, por que acontece isso? Aí nós vamos falar agora de poder de moeda, inflação e o que isso agrega como ponto negativo para nós aqui, consumidores internos. Porque a nossa moeda está desvalorizada, aí aumenta a exportação, porque os países de fora começam a ter maior atratividade pelo que a gente produz, porque como a nossa moeda está com um baixo poder, então para eles lá fora é lucro. Então, assim, às vezes eles com não sei quantos euros, eles conseguem comprar uma quantidade de carne muito maior aqui do que se comprar, por exemplo, da Argentina. Qual que é o nome disso? Porque a nossa moeda... É câmbio, mas isso relacionado a, não é dólar, não? Isso, é câmbio. Pois é, mas como é que chama esse fenômeno da desvalorização? É câmbio. Deflação. Deflação, exatamente. Nós estamos diante de uma deflação. Isso aí, continua. Isso mesmo. É por isso que os preços aqui estão maiores, porque a produção, na verdade, está indo toda lá para fora. Aí a pouca quantidade que resta aqui para o Brasil, como é pouca para muita demanda, então quem está mandando no preço, visto que todo mundo precisa desses bens, eles que estão controlando o preço do produto. Então, por isso que os produtos estão tendo alta no preço, por conta da inflação, e a maior parte dos nossos insumos estão indo para fora do Brasil, por conta da nossa desvalorização da moeda. Isso aí é o que a gente tem que pensar da agora até março. Como que vai ficar a nossa situação nessa virada aí? É a minha grande preocupação, meu grande estudo para ver como que a gente vai se comportar em relação a isso. A tendência é piorar. Ô Paulo, mas eles compram nossos produtos em real? Não, dólar. Tem nada de real. É por isso que acontece a deflação. Mas então não tem nada a ver com a desvalorização da moeda. Não, quando eu falo em desvalorização da moeda, eu falo da desvalorização da moeda nossa, do real. Dólar não desvalorizou Sim. nada, não, nem dólar nem euro. Exatamente, mas lá fora, então não tem nenhum exemplo assim, eles estão comprando mais barato de nós, não, né? Porque não tem Não, nada a ver.
Não, não tem. É o poder do Ah, dólar. tá. Não tem nada a ver com o Ah, real. tá. O O problema nosso... da desvalorização da moeda é nós aqui no Brasil mesmo, né? Você Exatamente. fala. Isso aí, tá? Ah, tá. Não, não, isso aí não compara. Não, não pode nem falar em real lá. É irrisório. Não pode nem comparar lá. Uhum. Nem tem preço. Você, nossa moeda, eu fico até triste falar isso, que é triste. Mas nada. Nada. É verdade. Mas nada. Nada. A palavra é essa. Nossa moeda, né, frente a fora do Brasil, vale nada. Nada. Ninguém compra nada. Eu estava lembrando da época, na verdade a Venezuela ainda está em crise, né? Mas só Tá. não mostra tanto igual antes. Mas eu tô lembrando da época que passava muito no jornal e tal. Eu lembro que eles falavam que um frango custava acho que 1.000 da moeda de lá. De lá, exatamente. Saiu de lá Era um para negócio. comprar aqui, né? Naquela De tanta inflação que estava tendo lá, por isso que lá tomou os rumos que tomou e veio muita gente para cá. Tem muita gente que eu conheço aqui que é da Venezuela. É isso aí mesmo. Fala mais comigo, Leonardo. Fala, Leonardo. Eu concordo muito com você, pelo que eu tenho visto, né, em questão dessa questão de piorar. Pelo que eu vi nas análises, eles estão projetando um dólar na faixa de 5,40, por aí, o mesmo preço que ele está até hoje. Exato. E até ele teve uma quedinha, né, depois da eleição do Biden, mas ele já retornou e tá complicado. Tá complicado. Aí, o que a gente está fazendo? A gente está procurando mecanismos para sair disso. Agora, essa complicação aí é que a gente está lutando, eu particularmente luto em relação a isso, para tentar diminuir esse impacto para a gente aqui como Brasil. É o grande estudo que eu estou fazendo assim, fora e tentando soluções, né, para as coisas que a gente tem aí, para estar minimizando isso. Fala mais, gente, comigo. Nós temos mais 5 minutos. Opa, Fala. as medidas, lembrando da pergunta, vamos lá, as medidas que foram feitas aqui no Brasil relacionadas ao auxílio emergencial e também as políticas de crédito para melhorar a liquidez entre todas as empresas e pessoas físicas, acho que não vai conseguir permanecer até março, né? Porque Não, muito. já está ruim já, só Já nesse final de ano. acabou. Pegando esse gancho aí, eu vi, né? Gente, eu não sou contra a política, nada disso, não. Eu vi uma candidata aí de Manhuaçu falando que vai manter a cesta, o auxílio emergencial. Não tem como. Não tem também, como. eu ia falar isso agora. É uns negócios que eu fico até com vergonha de falar, porque como é que ela vai prometer isso aí, essa candidata? Porque tem duas mulheres, né? Eu esqueci o nome da outra que falou isso. Não é uns negócios que não entram na minha cabeça, porque o auxílio emergencial é do governo federal, como é que vai passar isso para a gente? Não tem jeito, não. Isso é... Mas, enfim. Não, Paulo. Mas hoje estava... Auxílio Manhuaçu. O Jorge é demais. Eu sou daí também, eu moro aí, porque a gente... O que acontece? Eu já contei meu caso para vocês, eu fico aí direto. Eu fico aí de segunda a sexta. Só que eu estou aqui agora, porque aí não adianta eu ficar aí. Então eu estou aqui, mas eu fico aí de segunda a sexta, eu sei das coisas aí. Eu fico triste, perplexo com isso, mas vamos lá. Fala, Vitória. A Vitória que está falando. O Fábio também, pode concluir aí, Fábio. Então, se for olhar até março aí, as outras políticas aí adotadas vão ter que ser totalmente novas, porque essa não foi tão... Não, eficaz, né? E vai ter que devolver tudo, né? Disseram que vai ter que devolver todo esse dinheiro, liquidez passado para todo mundo, vai ter que devolver. Agora, você imagina... Também os impostos que foram adiados para o final do ano, que eles vão adiando, chegar lá na hora para pagar, não vai pagar. Não vai. E isso aí vai acarretar o quê para nós? Mais perca e mais desvalorização da nossa moeda. Vai piorar a situação. Fala. Mas eu acho que, tipo assim, eu estava pensando hoje, eu acho que o governo deveria ter feito uma coisa mais, assim, que exigisse uma coisa mais burocrática
Mas é claro que foi meio a pandemia, tudo, precisava ser rápido em questão do auxílio, porque é tanta gente que trabalha que eu vi pegando auxílio, sabe? Gente que não precisava de verdade, então acho assim que o governo ele tirou muito dinheiro que às vezes nem teria tido tanta necessidade assim de ter tirado. Eu também acho. E outra coisa, a gente está lidando, né, infelizmente, eu falo muito isso, é Brasil, né? A pessoa não está É, preocupada com isso, não. Infelizmente, é isso. Quem não Eu, conhe- precisa teve o auxílio. eu conheço, tipo assim, pessoas que é casada, por exemplo, a mulher é casada, tem filhos com o esposo e recebeu como sendo mãe solteira. E, tipo assim, a pessoa não por mais que não tem condição, tipo assim, a pessoa tem carro, tem moto, tem casa própria e recebeu R$ 1.200. Aí o que eu falo, né? A gente tem que começar a mudar isso, aí vai ter uma particularidade, né? Mudar a gente mesmo. Eu sou incapaz de fazer isso. Agora, o brasileiro, infelizmente, não pensa nisso, não. Ele não pensa no outro, não. Ele quer os R$ 600 que poderia estar ajudando outra pessoa. Aí vem aquele monte de coisa, né? Que eu não preciso nem falar, né? Que vocês já sabem bem o que é, né? e mal sabe ele que vai atrapalhar ele mesmo, né? Porque quanto mais o governo tira do bolso, do cofre público, né? Vai piorar para nós, né? E para esse que está fazendo, né? A curtíssimo É, prazo ainda, o que a gente está falando aqui agora, que é até março. Ô, Paulo, Fala. questão de aposentadoria, você acha que no final isso pode influenciar? Você fala como influenciar de Nem qual parar de maneira? falar. Até parar de falar nisso, né? Tipo assim, por exemplo, hoje eu tô nova, tô recebendo o auxílio, supondo. Aí depois, futuramente, quando eu for Entendi. aposentar ou receber algum auxílio do governo, você acha que tipo esse valor vai ser descontado, alguma coisa assim? Não, acho que não. Acho que não vai influenciar em nada pela pandemia. Acho que não vai ter problema nisso, não. Entendi. De certa forma, vai ser pago mesmo em imposto, as coisas assim, né? Não vai influenciar em nada disso, não. O governo pode fazer isso, não, porque vai gerar uma revolta que ninguém vai segurar isso, não. Hum. Vai, Fábio. Ô, Paulo, Vai, Ronaldo. Ô, Ronaldo, você está sumido. Fala. e no caso da exoneração da folha de pagamento, não vai influenciar na aposentadoria, não vai? Na desoneração, vai. Mas até quando eu não sei, mas vai. Essa projeção, Ronaldo, é até o final de 2021. Vai. O raciocínio seu está certo. Não entendi. Ô, Paulo, não entendi muito bem. O que a desonerização da folha de pagamento vai influenciar na economia brasileira? É porque o recolhimento é menor para o governo, então depois ele vai cobrar isso que é aposentar, a grosso modo explicando isso. Os 4%, que seria 20%, é só 4%, aí dá Exatamente a isso. diferença aí 16%. Isso vai sobrar para quem vai pagar isso depois, vai ser a gente mesmo. No caso, mais para frente, se não voltar ao normal. A gente, os aposentados, ou a gente, todo mundo que dá Não, imposto? a gente aposentado, mais para frente. Todo mundo não. Nossa, e o pessoal do Brasil é essa escala mesmo, de muitos aposentados chegando aí, né? O Exatamente. pessoal do A Brasil tem projeção da população mais velha que vem chegando aí. faixa etária. Exatamente. Por isso que foi feito isso. Pensa tudo, Fábio. Lá não tem bobo, não. A Vanessa perguntou assim, eles já colocaram prazo para o fim do auxílio? Já, é até dezembro. Até dezembro, R$200. Igual, eu trabalho na operadora de saúde aqui de Manhuaçu, e Trabalhar? aí Esqueci. a ANS também suspendeu os reajustes, né? Até dezembro agora, mas aí a gente também não sabe se ano que vem vai ter, se vai cobrar o dobro, né? Tá um pouco incerto. Mas até dezembro agora a gente não tem autorização para fazer reajuste nem anual e nem por faixa etária de nenhum plano. Isso, vai de encontro de tudo que a gente está falando até agora, né? Não pode ajustar nada ainda. Nada. Vai, gente. Certinho, gente? Nossa, fiquei satisfeito demais hoje. Fechamos direitinho essa parte. Então, agora, semana que vem, a gente termina e vamos fazer prova.
e vamos continuar estudando aí. Agradeço vocês demais pela presença hoje, muito produtivo. Se vocês gostarem, a gente faz mais isso e a gente vai caminhando junto aí. Tá ok? Boa Ô, noite. Paulo, Ai, Fala, só show. tem, Fala, só fala. tem mais uma o ar, né? Isso, só mais um. São 16. As provas começam que dia? Dia Tem 23. essa segunda, agora a outra. Isso é dia 20, cadê meu calendário? 23. 23, Nossa, passou rápido demais. Passou rapidinho. Vou falar com vocês, gente. Eu estou querendo que acaba, não a faculdade esse ano. Eu estou assim, para ver o que vai sobrar, né? O que a gente vai ter de palpável para frente agora. Porque agora. 2020 passe logo, né, Paulo? Não, já deu o que tinha que dar, não tem mais. Ô, gente, mas sério, que Manhuaçu também teve, né? Mas igual a minha cidade aqui no início do ano, teve enchente que, assim, a cidade inteira praticamente ficou debaixo d'água. Eu estava aí, gente. Eu ajudei aí a encher tudo. Aqui também. Eu estava aí, ué. Nossa, tava gente, aí. espera feliz, foi uma coisa horrorosa. Teve ponto, tipo assim, que a água chegou a 4 metros de altura. Nós saímos lá Mãe, da eu faculdade para também. levar. Nós saímos lá da faculdade para ir em Espera Feliz levar a coisa lá no ginásio lá dentro. Eu fui lá. Nossa, foi Ajudando. tipo assim, horroroso. Aqui foi o centro inteiro. Foi, eu Mãe, passei lá, andei lá. foi. Maiomiri também eu fui, estava horroroso. Aham. Eu fui. A parte econômica, assim, da cidade de Manhumirim toda debaixo d'água, porque é o centro. Exatamente. Aham. Aquela ponte, né? Tem uma ponte que faz uma ligação lá, que teve que ser interditado também, andava não sei mais quantos quilômetros. Eu não me recordo bem quantos quilômetros. Tinha que passar por Martins Soares. Isso, exatamente. Isso aí. Eu estava aí Isso ajudando de voluntário mesmo para estar ajudando todo mundo aí. foi uma coisa horrorosa. Horroroso. E logo depois a pandemia. Vocês também pegou o fato de 2020? Não. Tem que acabar logo. Eu não gosto nem de lembrar da enchente. Deus me Não, livre. foi triste demais. Esse ano tá uma delícia. Que horror. Foi triste demais essa enchente. Nossa, eu estava aí, eu sofri aí assim para ajudar. Foi maior assunto, fiquei triste demais quando eu subi lá no café, né, que tem aquela estátua. Eu vim andando ali com o barro até para cima da canela para dar café, pão, para ajudar, que tinha gente falar comigo que tinha 3 dias que não comia. A situação aí não foi brincadeira, não. Mas é Teve verdade. gente que perdeu tudo. O moço que trabalha comigo, a casa dele era ali na rua Júlio Bueno. A casa dele inteira ficou debaixo d'água. A única coisa que ele conseguiu tirar foi as roupas dele, né? Ele levou para casa de uma cunhada. Agora os móveis, tudo. Quando ele chegou, diz ele que estava tudo revirado, cheio de barro dentro de casa. Assim. Eu fui perto do rio, lá em cima também. Eu esqueci o nome do bairro ali, onde que é o pessoal mais humilde que mora na beirada do rio ali. Aí eu perguntei... Vila de Olinda? Hã? Vila de Olinda? Isso, Vila de Olinda. Eu fui lá, né? Quando eu fui, falei, mas vocês têm que sair daqui, né? Porque né, agora pode ter outra coisa. Uma senhora de idade me respondeu, moço, mas eu não tenho condição de sair daqui não, porque eu não consigo pagar em outro lugar. Na hora que a água baixar, sair da minha casa, eu vou voltar para lá. A resposta que eu tive. A gente fica triste demais, né? Mas é muito triste. Uma situação que... E, tipo assim, eu conheço gente igual um primo meu mesmo, tipo assim, ele tinha loja de ração, né? Aí a mercadoria dele tinha chegado na semana, a loja tava cheia de mercadoria nova, tipo assim, boleto para pagar das mercadorias. Ele tentou levantar, só que a água subiu, tipo assim. Foi muito rápido. Foi assim. Aí perdeu tudo. Foi muito rápido isso mesmo. Gente, então vamos lá, né? Muito obrigado. Boa noite para vocês todos aí. Tchauzinho, Paulo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Qualquer coisa, Boa noite. Boa noite. Com Deus aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.